Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho conversar com vocês, meus amigos, meus queridos companheiros aqui de internet, de lives espíritas, de mundo virtual. Alguns, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter contato pessoal, né? De vez em quando, esperando a oportunidade do bendito abraço, que muita gente ainda está segurando para dar, né? Pela necessidade. E eu fico feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e também com os amigos do Centro Espírita Nova Luz, para quem eu faço essas palestras virtuais na segunda semana de cada mês e na terceira? Ai, gente, eu ando confundindo tantas coisas que eu tô ficando velha, viu? Era na quarta semana de cada mês presencialmente, na quarta semana. Eu já andei errando esses dias, acho que eu tô meio complicada a minha mente. Será que isso é um problema da pandemia ou será que é a idade mesmo, né? Bom, prece. E a nossa prece vai começar agora pedindo. Eu acho que deu um corte aí na conexão, tá? Porque para mim deu um sinal. Então se cortei, espero não ter caído para ninguém aí. Nós vamos fazer a nossa prece porque quando nós vamos convidar a participação espiritual, a gente tem que se conectar com Deus, conectar com Jesus, conectar com os nossos anjos de guarda, com os espíritos familiares, os simpatizantes dos nossos ideais de transformação pessoal. E aí a gente faz isso através dessa conexão da oração, da prece. Então eu peço que você se posicione numa forma confortável, olhos abertos ou fechados, de pé, sentado, não importa isso, não é a forma, é o que sai daqui do coração, é o que passa aqui pelo seu pensamento que nos conecta a Deus. E aí nós agradecemos profundamente pelo Pai Maior ter nos dado a vida espiritual, vida material, por Ele ter nos permitido a reencarnação, a oportunidade de estar aqui na Escola da Vida, neste mundo que nos dá tantas experiências e oportunidades de trabalharmos, de evoluirmos, de nos modificarmos. Pedimos que Jesus, que se comprometeu conosco de estar onde nós nos reuníssemos em seu nome, possa Ele estar presente conosco e, sobretudo, a presença amorosa do nosso mentor espiritual para que nos inspire, nos intua, nos proteja de todo o mal durante a nossa reunião e sempre que for possível. Dito isso, nós damos por iniciada a nossa reunião, certos de que não estamos sozinhos espiritualmente, assim como estamos também acompanhados, né, no momento materialmente entre nós aqui. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, tudo bem aí? Para quem chegou depois, que eu não cumprimentei ainda, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre morte. Eu tenho a teoria, que na verdade é uma convicção, e é uma convicção que certamente não é só minha, de que falar de morte é falar de vida. Nós vamos falar de morte, a morte da morte, mas estamos falando realmente de vida. Eu começo contando uma historieta que tem no site do Momento Espírita, que é um site com muitos são mensagens que o pessoal da Federação Espírita do Paraná traz, estudando alguns temas e sempre colocam algumas histórias, alguns fatos, e sempre tem alguma coisa que cabe para o nosso tema, e eu gosto bastante. Então esse texto, esse pequeno trecho que eu vou comentar, se chama E se a morte chegasse agora? Tem bastante texto lá no Momento Espírita falando sobre a morte, várias situações muito boas. E aí, neste texto especificamente, ele pergunta assim: se você soubesse que hoje iria morrer, o que faria? É para refletir sobre isso. Essa pergunta, diz o texto do Momento Espírita, foi feita a um homem no século XIII. Para que homem? Francisco de Assis. Ele faz um relato de como Francisco de Assis era um jovem da sociedade, um jovem rico, que viveu uma vida normal e que um belo dia, que ele tinha tudo e que um belo dia ele recebeu um sinal e esse sinal o transformou. E a partir da sua transformação, ele passou a servir o mundo, tornou-se uma pessoa humilde, abriu mão de todos os bens materiais e passou a trabalhar em prol do ser humano e da natureza. E aí ele faz esse relato de como Francisco de Assis, e aí ele vai contar exatamente
o motivo dessa pergunta. Se você soubesse o que morreria hoje, o que você faria? Porque diz que um dia ele quem? Francisco de Assis, arrancando ervas, matos, ervas daninhas do jardim, quando o Frei Leão, que era ele tinha criado a Ordem dos Franciscanos, pela aglomeração, por ter agregado pessoas com valores parecidos com o de Francisco de Assis, Frei Leão está lá observando o Francisco catando esses matinhos, né, capinando o seu jardim, e ele perguntou para ele: irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que você faria? E aí o relato diz que Francisco descansou o seu instrumento, o ancinho, parou um pouco e os seus olhos que estavam apagados para as coisas do mundo, que não se interessavam materialmente, não ambicionavam nada do mundo passageiro, pareceram contemplar, eu imagino, né, pelo relato, pareceram contemplar as paisagens assim espirituais, paisagens que nós às vezes nem vislumbramos. De repente Francisco suspira, pareceu mergulhar o olhar para o mais fundo de si e respondeu ao Frei Leão: eu continuaria a capinar o meu jardim. E aí Francisco retoma a sua tarefa no mesmo ritmo e tranquilidade. A questão que deixa no ar este relato, este texto, é: por que Francisco voltaria a capinar o seu jardim? Porque, como eu disse, ele já tinha se modificado, ele já tinha se transformado, ele já tinha realizado, já estava realizando coisas que são de valor perpétuo. Ele já estava fazendo o bem, ele já estava trabalhando em prol do mundo, da natureza, do próximo, do amor, buscando Deus, buscando valores espirituais. Ele parou naqueles minutos ou segundos, sei lá quanto, e ele refletiu que ele estava com a consciência tranquila e ele poderia morrer em paz. Não haveria nada para ele fazer. Ele não teria que pedir perdão para ninguém, ele não teria que perdoar ninguém, ele não teria que designar coisas para ninguém em doação, em herança. Ele já tinha feito tudo. Diferente de nós, muito provavelmente, que se alguém dissesse: você vai morrer, se você morresse agora, o que você faria? Puxa, eu teria que sair correndo para resolver um monte de pendências que eu ainda tenho e acredito que muitos de vocês ainda tenham também. Este é o X da questão. E aí nós entramos propriamente dito na pergunta que é: nós estamos preparados para morrer? E a outra pergunta: o que é a morte para o espírita? Com relação a estarmos preparados, como espíritas nós vamos inclusive ver isso daqui em diante, né? Mas de verdade, como eu disse, a gente teria que sair correndo para resolver um monte de coisa. Pare agora e pense: se eu não acordar amanhã, o que eu teria que fazer agora para resolver a minha vida? Eu fiz toda a caridade que eu podia, eu amei tudo que eu podia, eu perdoei, eu não cometi erros, eu pedi perdão, eu resolvi as coisas, eu solucionei. Tudo que eu, Vânia, fiz até hoje foi que eu deixei para minha irmã Kátia e para minha irmã Sheila e para o meu filho e para o meu marido, dizendo o seguinte: converte minha página, meu perfil do Facebook em um memorial, deixa lá as minhas coisas, pode ser que seja útil algum dia. Gente, não é isso que resolve a nossa vida. A gente tem que ver coisas mais amplas a respeito de quem somos e o que queremos carregar. Isso é uma coisa para nossa reflexão, para ficar depois, né, depois de terminar nosso papo aqui e pensar lá. Bom, por que o espírita não tem medo da morte? Não sei se vocês escutaram. Teoricamente o espírita não tem medo da morte. Por que eu falo e repito teoricamente? Porque, infelizmente, muitas das nossas teorias não são praticadas. E eu tenho visto com a situação mundial atual, eu tenho visto tanta gente de fé, tanta gente que acredita em Deus,
Tanta gente que acredita em vida após a morte, tanta gente que acredita em lei de causa e efeito, lei de causa e efeito, reencarnação, de progresso, tanta gente que apregou que a vida espiritual existe, morrendo de medo. Aí eu vou pensar, um pouquinho de fé nos falta, um pouco de preparo, um pouco dessas questões de nós estarmos com as nossas pendências resolucionadas e podermos voltar a capinar o nosso jardim como fez Francisco de Assis. Tudo isso pesa na nossa decisão de dizer, puxa, será que eu tenho medo de morrer ou não? Deixa de lado um pouquinho a lei de conservação. Porque é natural que nós, pela lei de conservação, tenhamos um instinto de proteger o nosso corpo. E é uma obrigação nossa nos respeitarmos e cuidarmos do instrumento que recebemos. Mas daí a temer o momento em que não precisamos mais ficar aqui é outra coisa. Então vamos lá, de novo. Nós espíritas, teoricamente, pelo menos deveríamos ser assim, não tememos a morte. Por quê? Porque a destruição é apenas biológica, é só o corpo. A gente pode falar, vou morrer quem? O meu corpo, que anima a Vânia, morrerá. Porém, eu, espírito, que tenho vivo o personagem Vânia, que está aqui nesta encarnação, este não morre, é exclusivamente um fenômeno do corpo físico. Acabou a utilidade, ficou doente, estragou, o espírito, como um passarinho que saiu da gaiola, se liberta e vai embora. A consciência de que a morte não é o fim, mas o término de uma etapa, ele elimina o medo da morte. Também nós espíritas temos menos medo da morte porque nós sabemos que morrer, esse desligamento físico, este desencarnar do espírito que sai do corpo, é um instante. Ele não é nada mais do que um instante num infinito de tempo. E esse instante, que para nós pode parecer que dura uma eternidade, ou muito tempo pelo menos, ele vai passar muito rápido. E os espíritos na doutrina espírita nos esclarecem que muitas vezes nós sofremos mais em vida do que no instante da morte. Às vezes a gente tem medo da morte porque imaginamos o que eventualmente o corpo estaria sentindo e transferimos isso para a parte espiritual, né? Eu, espírito, sofrendo pelo que o meu corpo passa. Mas muitas vezes, gente, a morte, efetivamente, o desligamento, acontece até mesmo antes do corpo parar de respirar. Porque isso aqui é um instrumento, é um equipamento, se é que eu posso comparar. E às vezes acabou a energia. Sabe quando acaba a energia de um equipamento que a luzinha demora para apagar? Não quer dizer que aquele equipamento está com energia. Isso acontece no corpo físico. Deus não é torturador e sempre vai facilitar a vida para nós se nós não complicarmos a própria vida. Então, é só um instante, passa muito rápido e nós temos como ter certeza por essas convicções espíritas que vai passar tão rápido que daqui a pouco a gente já está reunido com a família espiritual, com os amigos de outras vidas, com aqueles espíritos que torceram muito para nós. Isso presumindo que tenhamos feito a nossa parte, senão a gente vai encontrar com a galera lá do outro lado, lá mais escurinho, e aí a gente vai ter que decidir se quer ficar lá ou se quer se transformar, tá ok? E é claro que existe a relevância da informação de que a morte é uma transição, é só uma passagem. Da mesma forma que a vida carnal é uma transição de um momento espiritual para outro momento espiritual em que a gente passa por aqui, pela vida material, na escola da encarnação, no hospital da encarnação, ou até mesmo no presídio, né, dependendo da nossa qualidade moral, do presídio que é a encarnação para algumas pessoas, dependendo da nossa necessidade. Isso aqui é uma transição, a morte acontece como um pedaço, como uma etapa, como eu já disse antes,
que vai ter continuidade. Então, não dá para ter medo da morte quando a gente sabe que não vai morrer. Bom, nós estamos como espíritos permanentemente num processo de crescimento moral, intelectual, ou seja, de evolução. A morte, ela também nos serve como um impulso, como estímulo, como motivação para essa transformação. Porque o que acontece? Lá do outro lado da vida, nós temos aprendizados, nós estamos bem reunidos com os nossos afins e vamos aprendendo. Por exemplo, vou dar um exemplo que muitos de vocês conhecem. André Luiz. André Luiz desencarnou, passou lá pelo umbral por uns 8 anos, porque ele foi considerado um suicida inconsciente. E depois que ele melhorou, foi lá para a colônia, ele começou a aprender. Tanto que é muito interessante numa passagem em que ele quer, porque ele era médico, ele quer ser médico lá. E aí ele percebe que ele não tem capacitação para ser médico e ele tem que começar de um lugar mais humilde, porque tem muita coisa para aprender. Aprendeu? Sim, ele aprendeu, todos nós aprendemos. Mas é diferente eu estar sentadinha numa sala com todo mundo querendo fazer tudo certinho e eu sou mais um e vou fazer tudo igual aos outros, tudo certinho, certo? Agora, se eu tô aqui e eu esqueço como é lá, e eu tenho liberdade para decidir, e eu tenho os impulsos e os instintos que eu ainda não trabalhei, ainda não converti em virtudes. Se eu tenho tudo isso e eu já digo assim, eu tô totalmente livre para ser quem eu quero, aí sim eu mostro o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que efetivamente eu estou vivenciando no meu tempo de maturação, de amadurecimento espiritual. Então, quando a gente vive aqui e sabe que vai morrer, muitas vezes o medo da morte, não o medo propriamente, mas essa expectativa de morrer nos faz acelerar o nosso progresso. E mesmo a própria vida aqui, ela vai fazendo com que as experiências nos empurram para essa transformação. E nós vamos mudando. Fizemos um ano da escola nesta encarnação, depois em outra encarnação vivemos outras experiências, fazemos outras atividades, outros aprendizados, outros relacionamentos. Tudo isso nos amplia, nos desenvolve, amplia a capacidade mental, moral, espiritual, nos privilegia de novas oportunidades de evolução. E é claro, a gente às vezes se pergunta, ok, então a morte existe, é um fato, ela é física, espiritualmente os meus queridos, os meus entes queridos, os meus desencarnados queridos foram para o outro lado, eles estão vivos, então eu não preciso sofrer, eu não preciso sentir saudade, não precisa doer que alguém desencarnou que eu amasse. Gente, ninguém está falando isso. A visão que nós estamos dando da morte é de um fenômeno natural. Uma mãe que tem um filho por um processo natural. Esse processo natural dói. E dói muito. Mas depois passa. Depois que nasceu, a dor nem é lembrada mais. As pessoas passam por experiências que causam sofrimento ou dor física, mas isso passa. E a morte de alguém que nós amamos, a desencarnação de um espírito que nós amamos, que abandonou um corpo morto aqui, vai nos causar saudade, tristeza, arrependimentos, expectativas frustradas de coisas que queríamos ter feito ou vivido e não fizemos e não vivemos. Então não vai excluir o fato de não termos medo da morte ou não precisarmos ter medo da morte, não vai excluir a existência de sentimentos e de emoções. Nós vamos sentir a separação, nós vamos desejar o reencontro, mas qual a diferença? Nós sabemos que esse reencontro vai acontecer. Nós sabemos que eles estão vivos e que da mesma forma que pensamos neles, eles pensam em nós, e da mesma forma que muitas vezes nos reunimos quando o nosso corpo dorme e nós damos uma fugidinha, uma escapadinha lá para o outro lado, nós encontramos com eles e eles também vêm nos visitar.
É por isso tudo, entre outras razões, que os espíritas não temem a morte ou não deveriam temê-la. Outras razões para não temermos a morte: a individualidade da alma. Existem teorias de que quando nós morremos ou desencarnamos, que nós espiritualmente falando voltaríamos para o todo universal, e outras teses, né, do niilismo, que é o nada depois da morte. Enfim, nós não nos preocupamos com isso, porque nós sabemos que nós somos individualidades vivas, com sentimentos, com inteligência, com conteúdo, e continuaremos sendo individualidades que têm sentimentos, conteúdos intelectuais, conhecimentos, bagagens, e vamos carregar e aprimorar isso no decorrer do infinito. Pensem, é praticamente impossível para nós concluirmos o que significa o infinito de tempo. Eu às vezes faço um exercício que eu imagino que seja comum, né? Você pensa assim: eu vou imaginar o infinito, eu vou seguir em linha reta, assim, tipo, até sair do planeta e vou. E aí quando eu digo assim, não, aqui tem fim, aí você percebe que não tem fim, você continua, você vai fazer um exercício e diz assim: cara, é impossível imaginar o que é infinito de espaço, de tempo, mas é isso o que nos espera. Como que a gente vai temer a morte sendo o que nós somos, aprimorando-nos até a evolução, até a perfeição, sabendo que todo o universo nos pertence e que nós participaremos cada vez mais intensamente e com mais qualidade da obra divina? Outra razão para nós não temermos a morte é que Deus é bom. E mais do que bom, apenas Deus é justo. Isso significa que nós não teremos julgamentos externos, mas julgamentos de acordo com uma lei de justiça, amor e caridade, e que esta lei está gravada dentro da minha própria consciência, da sua própria consciência. Então, a lei de causa e efeito, a lei de justiça, ela vai nos dar exatamente aquilo que nós oferecemos. Se eu não quero mais sofrer, não quero receber o mal, não quero receber coisas que são negativas, então eu tenho que repensar como eu devo agir para receber coisas melhores, porque a consequência, ou seja, o efeito de uma causa anterior que eu realizei, essa consequência é minha responsabilidade, fui eu que escolhi, fui eu que decidi. Não é legal você saber que você não é vítima de ninguém, que você, espiritualmente falando, você não é vítima de ninguém, você não é vítima de circunstâncias aleatórias que te punem, que te culpabilizam, mas que você tomou decisões, fez escolhas e que hoje você expia ou prova ou ambos, porque você não é perfeito ainda, mas será? Também existe a questão da responsabilidade nisso que eu quero frisar. O espírita não teme a morte porque ele sabe que a sua responsabilidade está nas suas mãos. Então, ora, se existe individualidade, se existe justiça, se eu arco com as consequências, então a responsabilidade é minha. Portanto, eu tenho que ter uma lei, eu sou usuária ou usuário de uma lei que se chama livre-arbítrio, lei de liberdade. E aí, com liberdade e responsabilidade, é óbvio que a justiça, quando se fizer presente na minha vida, será uma justiça que me dará méritos, que me dará alegrias, que me dará sentimentos positivos e oportunidades positivas também, com qualidade, experiências boas. Então, eu sou dona da minha existência. Eu posso não controlar muito a minha existência material, porque isso depende do meio, depende das provas já construídas, mas daqui para o futuro eu posso construir. Olha que legal. Por que eu vou ter medo de morrer se eu sei que na minha próxima encarnação, ou mesmo depois desta encarnação, ao desencarnar, eu receberei aquilo que eu fiz e que eu dei, que eu criei, que eu gerei, que eu multipliquei. Então, a minha preocupação agora é assumir a responsabilidade pelo que eu já fiz e me manter focada em fazer coisas boas, fazer coisas
corretas. A doutrina espírita transforma, modifica, abre, arranca um véu, modifica a nossa perspectiva de futuro. Não é mais um medo que nos coloca a agir, não é mais um medo de punição, de não existir, de nunca mais ver ente querido, que nos vai controlar. Ao contrário, a perspectiva de continuar vivo, de continuar amando, continuar sendo amado, de continuar se reencontrando, de continuar evoluindo, que nos transforma e que nos dá forças e coragem para enfrentar as dificuldades que são passageiras. E mais, muitas coisas que nós sabemos hoje, tudo bem, estão aí em um monte de obras psicografadas, existem aí nos relatos de Divaldo Franco, Chico Xavier e outros médiuns sérios que contam muitas coisas, mas quais foram os primeiros relatos que nós tivemos dentro da doutrina espírita? Na obra O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação espírita, Kardec compilou essa obra em duas partes principais. A primeira, ele vai falar, como diz o nome, vai falar do céu, do inferno, do purgatório, dos anjos, dos demônios, vai fazer um grande estudo, porque a doutrina espírita nasceu num momento, inclusive, de final de Inquisição, Santa Inquisição, ou seja, o catolicismo era muito forte, muito incisivo e era muito comum, né? Era necessário ser católico, digamos assim, na época. E aí, então, ele precisava explicar. Fez isso na primeira parte da obra O Céu e o Inferno. Na segunda parte, o que ele faz são os relatos. Então, médiuns de vários lugares do mundo trouxeram mensagens e algumas ele escolheu para esta obra. E ele trouxe nessa segunda parte capítulos com várias situações, com vários relatos de quem? De espíritos que através dos médiuns vieram contar as suas experiências. Hoje a gente tem muito mais acesso a isso, mas naquela época as pessoas não sabiam direito. E aí ele relata na seguinte ordem: espíritos felizes, várias situações, relatos de espíritos felizes, espíritos de condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres, aqueles grandes sofrimentos. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, de pegar essa obra nas mãos, façam isso, porque a obra é riquíssima, mas essa segunda parte ela é muito interessante e ela está dentro da codificação. Então a própria codificação, através desta obra O Céu e o Inferno, nos traz, num desenvolvimento até do livro dos médiuns, nos traz essas comunicações para dizer: a vida continua, gente, e nós somos lá exatamente aquilo que fomos aqui, só que sem a distração, o disfarce do corpo físico. Dá para ver quem você é, sem que você se disfarce com palavras, com tom de voz, com vestimentas, etc, entendeu? E aí, nós espíritas acabamos confiando, porque estudamos, porque compreendemos, porque percebemos a lógica, acabamos confiando nesses relatos, nesses fatos testemunhados e concordamos que isso tudo que eles nos dizem tem sentido, tem lógica e combina, é totalmente afim com a justiça e a bondade de Deus. Então, não dá para ser espírita sem ter certeza sobre o futuro. Não dá para ser espírita sem ter convicção de que houve e por que houve, de onde partimos no passado. Não dá para ter dúvida, sendo espírita, que isto aqui que nós vivenciamos é uma experiência educativa que vai, pelo amor ou pela dor, nos levar à melhoria moral, espiritual, intelectual. Então, o que acontece? Dessa forma, se eu sei que já vivi, se eu sei que estou vivendo e se eu sei que eu viverei, por que eu vou gastar tempo da minha existência tendo medo da morte? É o único, absolutamente o único fato
que, com certeza, todos nós vamos passar. Então, a aproximação da morte que nós tememos pensar é uma aproximação da liberdade, da alta do hospital, da sentença de liberdade do criminoso que foi para o presídio, vamos dizer assim, e também a aprovação em um ano letivo do educando, do aluno que veio para a encarnação para aprender as coisas que nós podemos aprender aqui na Terra. Então, os espíritas, e aí eu repito novamente, deveríamos todos ser assim, mas em tese, em teoria, todos os espíritos encaram a morte de uma forma calma e serena. E se não faz isso, se algum de vocês aí não fizer, por favor, tenham o cuidado de parar para pensar que, sendo a única coisa que é certa que vocês vão passar, vocês têm que analisar se estão vivendo bem, porque quem vive bem morre bem, ou seja, o corpo morre bem e você desencarna bem. Não é só certeza, é um fato que, se nós pensarmos da forma adequada, nós nos sentiremos confortáveis, confortados para vivenciar a vida aqui, continuada de lá e será continuada novamente. Então, sabe quando tem uma tempestade na nossa existência? Pois é, passou a tempestade, vem o sol, vem a beleza, e isso é o após a morte para quem viveu direitinho. Por isso, o tema da nossa noite é a morte da morte, porque morte não existe. Existe fisicamente, mas nós, seres espirituais, que nunca, às vezes, percebemos que somos espirituais, assim, na existência, nós precisamos despertar que a morte não existe, só desencarnamos. Bom, dito tudo isso, que é uma pincelada muito por cima de tudo que nós poderíamos falar sobre morte, não é cabível aqui nesse período de tempo que nós estamos juntos, mas eu quero contar para fechar, uma outra historieta também do Momento Espírita, que tem o nome O Garfo e a Morte. Então, esta história eu vou ler. Eu gosto de ler algumas histórias para vocês, porque eu acho que fica bem mais legal do que eu contando, né? Até porque eu me enrolo um pouco, às vezes, penso tão rápido que minhas palavras saem tudo assim, encavaladas. Então, vamos lá. Vou ler para vocês essa história, porque vocês vão entender por que razão que ela vai fechar o nosso papo de hoje. Então, o Garfo e a Morte. O anúncio da chegada de Marta sempre trazia um sorriso para o rosto do Padre Jim. Tia Marte, como todas as crianças a chamavam, parecia espalhar fé, esperança e amor onde quer que fosse. Mas dessa vez havia algo diferente em sua expressão. Com o rosto sério, ela contou ao padre que o médico acabara de lhe dar a notícia de que ela estava com câncer em estágio avançado. Ele disse que eu tenho, na melhor das hipóteses, padre, 3 meses de vida. As palavras de Marta eram graves, embora estivesse bastante calma. Eu lamento muito. Foi o que o Padre Jim começou a dizer, mas antes que ele terminasse a frase, Marta o interrompeu. Não lamente, Deus tem sido bom comigo. Eu tive uma boa vida, longa e feliz, e eu estou pronta para ir. O senhor sabe disso. Mas o que eu desejo mesmo falar com o senhor é sobre o meu funeral. Tenho pensado nisso e há coisas que eu vou querer. Os dois conversaram por um bom tempo. Falaram sobre os cânticos e as passagens bíblicas preferidas de Marta e as muitas lembranças que dividiram nos 5 anos em que o Padre Jim esteve na paróquia. Quando pareciam ter visto todos os detalhes, tia Marta parou, olhou para o padre com um brilho nos olhos e acrescentou: há mais uma coisa. Quando me enterrarem, eu quero a minha velha Bíblia em uma das mãos e um garfo na outra. Um pedido
Surpreendeu o Padre Jim. Mas por que a senhora quer ser enterrada com um garfo? E ela explicou. Eu estive pensando em todos os jantares e banquetes da comunidade a que compareci ao longo dos anos. Uma coisa sempre me chamava a atenção. Em todas aquelas reuniões tão agradáveis, quando a refeição estava quase no final, alguém vinha recolher o prato sujo. Posso até ouvir as palavras agora. A pessoa se inclinava sobre o meu ombro e dizia baixinho: pode ficar com o seu garfo. O senhor sabe o que isso queria dizer? Que a sobremesa estava vindo. E não se tratava de um pote de gelatina, um pudim ou uma taça de sorvete, porque nada disso se come com garfo. Significava que era algo realmente gostoso, um bolo de chocolate ou uma torta de cereja. Quando me diziam que eu podia ficar com o garfo, eu sabia que o melhor ia chegar. É exatamente sobre isso que eu quero que as pessoas falem no meu funeral. Elas podem lembrar todos os bons momentos que tivemos. Isso será ótimo, mas quando passarem pelo meu caixão, quero que se espantem e perguntem: para que o garfo? E quero que o Senhor lhes diga que eu fiquei com o garfo porque o melhor ainda vai chegar. Não é fofo? Eu sei que eu sou chorona, né? Eu viro e mexo, eu chego aqui, eu conto as histórias, eu mesma choro, eu mesma me emociono, mas é que o melhor vai chegar. A vida da gente aqui, ela é complexa, ela é difícil, ela é surpreendente, ela tem altos e baixos, ela é repleta de situações que às vezes a gente nem sabe como lidar e resolver, mas nós podemos parar, olhar no espelho, avaliar se estamos indo bem, o que falta corrigir e dizer assim: eu sou um ser imortal, que eu vim de várias histórias, de vários personagens, de várias encarnações, que estou aqui vivendo uma experiência educativa que está me tornando melhor e eu um dia desencarnarei. E na minha morte física, na minha libertação espiritual, eu estarei com o meu garfo, porque o melhor vai chegar. Eu vou receber lá do outro lado muito carinho, muito abraço, muito amor, muitos elogios por aquilo que eu venci, muito preparo para vencer aquilo que eu ainda não venci. Terei outras oportunidades porque o infinito do tempo também é meu. Carreguem o seu garfo, não deixem para pensar na morte só quando estiver doente, quando perder alguém ou quando perceber que está naquele momento que nós, às vezes, não precisamos ficar desejando nem pensando, mas que temos que nos preparar para vivenciar, que é toc toc, sair pela porta da vida carnal para o outro lado. A morte morre para o espírita, que ela morra para você, que ela morra para mim e que a gente perceba que a vida continua e nós temos tudo para aproveitar melhor a vida lá, depois que vivemos bem a vida aqui. E assim eu termino, esperando que tenha dado uma chacoalhadinha em alguns, um ânimo para outros, esperança para outros e que vocês fiquem bem, certos de que o que eu estou falando não sou eu, Vânia, que tenho razão, mas a doutrina espírita nos dá muita segurança de que isso que eu falei é completamente verdadeiro. Que Deus abençoe todos. Vamos fazer a nossa prece final com uma vibração pelo nosso planetinha azul. Espero que todos nós possamos sintonizar agora neste momento ainda mais um pouco. Sintonizar com Deus, o nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre, com o nosso anjo de guarda que está aqui no nosso ambiente doméstico, com os nossos espíritos simpáticos e familiares, pensando em todos aqueles que no mundo, neste instante, estão precisando do nosso amor, do nosso carinho, do nosso perdão, da nossa compreensão, da nossa caridade, da nossa simpatia, da nossa gentileza e de todas as outras virtudes e qualidades que possamos ter e multiplicar. Nesse instante,
agradeçamos profundamente pelo corpo, esse instrumento que nós recebemos para sermos o personagem que somos nesse instante, para estarmos aqui. Agradeçamos a todas as experiências que este corpo nos passa. Hoje, um amigo meu que tem problema nos 2 olhos, ele disse para mim, eu vou conseguir curar um, mas o outro eu não vou conseguir curar, mas eu agradeço ao meu olho doente, porque ele me trouxe até aqui, porque ele me serviu, porque ele me ajudou. E é mais ou menos este o raciocínio que nesta prece, neste momento nós temos que fazer. Gratidão pelo nosso corpo, como ele é, porque ele nos trouxe até aqui, porque ele nos ajuda a ser o quem somos e nos ajudará até um último momento a vencermos as nossas imperfeições. E pensando neste corpo nosso, também analisemos que há tanto sofrimento à nossa volta, no mundo inteiro. Que Deus possa consolar as dores morais, possa curar as dores físicas e possa fortalecer a todas as almas que estão no planeta. Que cada um dos espíritos residentes da Terra possa ser envolvidos pelo grande amor de Deus, pela expectativa de renovação planetária para o mundo de regeneração e da própria humanidade. Que possamos perceber que é muito maior o grau de amor, de brilho, de alegria, de esperança, de amor, de fé, do que de escuridão. E que exatamente este momento de guerra espiritual da luz e das trevas, nós estamos decididos a ser parte da luz e temos que agir de tal forma que, sendo parte da luz, tudo fica fácil, tudo fica tranquilo e tudo passa rápido, porque a dor ela não veio para ficar. Que nós possamos pedir a Deus e receber do Pai Criador todas as forças e bênçãos para nos fazer vencer coletivamente e transformarmos esse mundo no mundo da regeneração. A morte não existe senão para o corpo. Sigamos vivos, sigamos felizes, sigamos confiantes de que a vida ela veio para ficar. Que Deus abençoe, que Jesus proteja, que vocês recebam o meu carinho, meu beijo, meu abraço, minha gratidão por vocês terem estado comigo aqui. E depois, se vocês quiserem, se vocês puderem, dá um toquezinho ali no comentário rápido dizendo para mim se ajudou um pouquinho a ter menos medo da morte, porque a gente não precisa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, paz, amor e luz para todos, que vocês durmam muito bem e que Jesus fique nos seus lares. Tchau, tchau. Obrigada.